Igreja, amém. Deus é bom. Quando eu entrei no carro hoje para vir para a igreja, acho que a Natasha nem escutou isso, que só estava eu, a Nerly e a Sophie dentro do carro. A Nerly falou assim para mim: Daddy, um dia eu vou casar com o Rafa. E a Sophie com o Daniel. Aí eu olhei para ela e falei assim: é verdade? Eu falei assim: é verdade. Então avisa a Sophie quando ela crescer que ela vai casar com o Daniel. E a nossa reação imediata é brincar, né? Falar: não, que Jesus volte. Antes disso acontecer, você vai ficar em casa até os 30 anos. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim: abençoa o Rafa e o Daniel. Abençoa o Wellington e a Nilene. É melhor eles do que qualquer Joãozinho ou Mariazinha aí fora. É melhor aquele que é criado dentro da casa de Deus. Então que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, Wellington, porque eu acho que a partir de hoje eu entro na tua herança. Que Deus multiplique a tua casa de uma maneira toda especial, porque eu tenho a impressão que nós vamos estar celebrando alguns natais juntos aí na frente, aí, se Deus quiser. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 26 ao versículo 38. Lucas, capítulo 1, 26 a 38. Igreja é um conjunto de famílias. Famílias estruturadas significa igreja estruturada. Lares estruturados, igreja estruturada. Então você precisa prestar atenção na sua casa e no seu lar. Lucas 1, 26 diz o seguinte: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja nesta noite, e ela é voltada para a família. E nós vamos usar a pessoa de Maria como referência,
não significa que é uma palavra só para as irmãs, mas é uma palavra para todos nós que fazemos parte de uma família. Eu gostaria de começar esta noite fazendo uma pergunta para você. Você é uma pessoa confiável? Deus pode confiar em você com o plano que Ele determinou para você. Deus pode confiar em você com o plano que Ele determinou para você como um pai, como uma mãe, como um marido e como uma esposa. Deus tem um plano nas nossas vidas. Deus tem um plano na vida de cada um que está aqui dentro. Você não está aqui em vão, você não está aqui sem nenhum tipo de propósito, você não está aqui simplesmente passeando, você não está aqui de alegre. Deus tem um plano na sua vida e eu quero que você assimile isso dentro da sua alma, dentro do teu espírito, dentro do teu ser, para que você não venha se perder nesta caminhada. Mas a pergunta que eu faço para você: Deus pode confiar de que você vai executar este plano? Deus tinha um plano na vida de Maria para ela ser mãe. Deus tinha uma chamada na vida de Maria para ela ser mãe. E quando o anjo veio e começou a comunicar com ela mais ou menos o que aconteceria, ela falou algo muito importante, mas que tem uma profundidade enorme e que tem um poder enorme também. No versículo 38 ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você tem coragem de falar isso hoje para o Senhor, para todos ouvirem, para o mundo espiritual ouvir, para o inimigo das nossas almas ouvir, para que o Senhor venha cumprir na sua vida segundo a palavra dEle e não segundo o que você quer? É muito forte, muito profundo você falar: eis-me aqui, Senhor, mas você completar esta afirmação dizendo: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, muda totalmente o parâmetro de tudo e de todas as coisas. E Deus sabia quem era Maria, por isso que Ele escolheu ela, porque ela tinha algumas características, ou ela tinha algumas coisas no seu caráter, igual nós estávamos conversando ali, que talvez se diferenciava de outras pessoas, porque existia N virgens naquela época. Não era difícil achar virgens naquela época. E Deus escolheu Maria para ser mãe. Ei, você foi escolhido para ser pai. Você foi escolhida para ser mãe, você foi escolhido para ser marido, você foi escolhida para ser esposa. Faça com excelência, faça de acordo com a palavra de Deus, faça do jeito que a Bíblia nos ensina, que eu tenho certeza que você vai vencer na vida. Não leve este chamado dentro da tua casa de qualquer jeito. E aí o anjo visita a Maria e começa a usar algumas palavras com ela, que todos nós gostamos de ouvir para as nossas vidas. Ele chega para ela e fala assim: salve agraciada. E esta palavra salve significa muito favorecida. De repente o anjo chega e fala assim: ei, você é muito favorecida, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, não temas, achaste graça diante de Deus, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá, para Deus nada é impossível. Quantos de nós gostamos de escutar este tipo de palavra sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos projetos, sobre aquilo que nós estamos fazendo? Quanto nós gostamos de escutar de que Deus é contigo, de que você não precisa temer, de que você achou graça diante de Deus, de que você é favorecido
conhecido do Senhor, de que para Deus nada é impossível, de que as coisas vão caminhar. Ei, se Deus está falando estas palavras para Maria, isso também significa de que algum problema vem pela frente. Você não precisa do Deus do impossível, se o que você vai passar é algo possível. Você não precisa de Deus contigo, se o que você vai passar é marmelada. Você não precisa de receber uma palavra não temas, se o que você vai passar é só alegria, não vai ter problema, não vai ter vale da sombra da morte, não vai ter dificuldade. Essa palavra veio para Maria porque havia um propósito de Deus na vida dela, e ela ia precisar, para executar a função de Deus, para executar a função de mãe, ela ia precisar do Deus do impossível, ela ia precisar do Deus que fala não temas, ela ia precisar do Deus que fala que Ele é contigo, ela ia precisar do Deus que fala, ei, o meu Espírito está com você, ela ia precisar do Deus que está presente na vida 24 horas por dia. Você não tem como fazer o papel de mãe e pai na face desta terra sem a presença de Deus com você. Não abra mão da presença de Deus, porque se você abrir, o inimigo vai entrar e vai arrebentar com a tua família, vai arrebentar com a tua casa. E é um plano dele. Mas Maria, recebendo todas essas palavras, ela aceitou o chamado de mãe. Mas existe um versículo que diz, versículo 29, diz, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. De repente, o único problema que Maria enxergou foi José. Por isso que ela se turbou um pouquinho com aquela situação. Porque iria ser uma situação esquisita ela chegar diante de José e falar que estava grávida. Como é que José ia caminhar na sociedade ou na comunidade, dizendo para todo mundo que a minha mulher está grávida, minha mulher está grávida, minha mulher está grávida? Mas já, rapaz, como é que isso aconteceu? Ah, não fui eu. Mas quem que foi então? Foi o Espírito Santo de Deus. O cara ficou louco então. E talvez ela ficou um pouquinho preocupada com essa situação, de como as coisas aconteceriam, porque uma mulher, quando ela faz plano para casamento, ela acha que vai acontecer aquele dia onde não vai estar nem muito frio, nem muito quente, vai ser tudo muito lindo, muito bonito, contrata os fotógrafos, os convidados, planeja tudo daquele jeito, aí de repente Deus vem e interrompe o plano dela. Não vai acontecer nada do jeito que você estava imaginando, vai acontecer do jeito que eu quero na sua vida. E ela tem essa dificuldade, de repente, com José. E o anjo do Senhor, ele visita José. Abre aí em Mateus. Capítulo 1. No versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e ainda não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. José queria sair fora. José queria vazar. José queria procurar outra turma. Ele não queria criar problema para Maria, não queria criar problema para ele. Ele falou, eu vou sair fora desse negócio. E aí, olha só o que acontece no versículo 20. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Em outras palavras, o anjo virou e falou assim, não resista à chamada de Maria, e nem atrapalhe, porque o que está dentro dela chama-se Espírito Santo de Deus. Não resista, não atrapalhe o chamado de mãe, não atrapalhe aquilo que Deus determinou para a vida dela, porque o que está dentro dela foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ei, pai, marido, não atrapalhe
o chamado da tua esposa. Mulher, esposa, mãe, não atrapalhe o chamado do teu marido. Essa visita do anjo para Maria, ela foi importante para que os dois estivessem caminhando em um só objetivo. E quantas casas muitas vezes existe a dificuldade, porque o homem tem a chamada para fazer algo espiritualmente e a mulher barra. Ou a mulher tem a chamada para fazer algo espiritualmente e o homem barra, não deixa caminhar para frente. E nós culpamos o inimigo, mas muitas vezes o problema está dentro de casa. Ei, o que foi gerado, se o teu marido, a tua esposa, ela tem esse desejo, essa necessidade, essa vontade de fazer algo para o Senhor, só pode ter sido gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então não resista, não sufoque, dê liberdade, que a sua casa vai ser abençoada. Foi para isso que o anjo visitou José. Falou, eu preciso de vocês dois caminhando junto. Eu preciso de vocês dois de mão dada. Eu preciso de vocês dois no mesmo propósito. Entendendo de que vocês são uma casa, são uma família. Mas quem está nesse negócio sou eu. Este projeto foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Esse projeto foi gerado por Deus. Ei, a sua casa não foi concretizada 15, 20 anos atrás. Quem determinou que você ia ser uma família chama-se Espírito Santo de Deus. Aí eu acho que, naquela situação, de repente Maria virou e falou assim, agora que já resolveu com José, bola para frente, Deus é comigo. Não tenho o que temer, o Deus do impossível está comigo, meu marido está do lado, estou grávida de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele agora vai executar o plano de Deus na minha vida, vai me colocar por cima, nada vai dar errado, vou ter os melhores hotéis, as melhores casas, os melhores carros, os melhores empregos, vou ter tudo o que eu preciso. Por quê? Porque Deus tem um plano na minha vida, eu estou com o rei literalmente na barriga, e agora eu vou caminhar para frente porque ninguém me para. Só que Deus não avisou Maria do que ela ia passar como mãe. Deus não avisou Maria das dificuldades que ela ia sofrer como mãe. E logo de cara, quando ela está para dar à luz, ela se encontra em uma situação que nenhum de nós gostaríamos de estar. Em cima de um burro, procurando um lugar para que ela viesse dar luz a Jesus Cristo. Espera aí, Senhor, eu estou com o teu filho dentro de mim, eu estou com os reis dos reis dentro de mim, eu estou com Jesus Cristo dentro de mim, eu estou com o Salvador da humanidade dentro de mim. O Senhor falou que o Senhor era comigo, o Senhor falou que o Senhor tinha um plano na minha vida, o Senhor me chamou para ser mãe, o Senhor me chamou para dar luz ao teu filho, e eu me dispus, eu resolvi fazer, e eu não tenho um lugar para dar luz para Jesus Cristo. E muitas vezes nós começamos a orar para Deus mudar as circunstâncias, mas você já parou para pensar que o Espírito Santo muitas vezes ele não está interessado em mudar a circunstância, está interessado em mudar você? Porque se ele muda as circunstâncias, ele te tira de Raianes e te leva para a China, mas não transforma você. Quando você chegar na China, os mesmos problemas vão continuar. O Espírito Santo não está interessado em só mudar a circunstância, mas ele quer transformar a tua atitude, ele quer transformar o teu relacionamento com Deus, ele quer transformar o teu posicionamento como um pai e como uma mãe, ele quer transformar a tua casa, ele não quer te tirar daqui, ele quer você aqui mais transformado. Nós muitas vezes oramos muito mais pelas circunstâncias. Primeiro problema que vem como mãe, como pai, nós começamos a repreender o inimigo por causa disso ou por causa daquilo.
começamos a reclamar por causa do inverno, começamos a reclamar por causa da falta de dinheiro, começamos a reclamar por causa da falta de amizade, reclamamos de A, de B, de C, reclamamos de tudo que está na nossa volta, e o Espírito Santo de Deus está falando: ei, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, o que você precisa para ser um bom pai e uma mãe está dentro de você, o que você precisa para começar a dar solução na sua vida está dentro de você. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. E ela dá à luz no meio de animal. Para pensar. Se você já recebeu uma palavra de Deus, de que Deus tinha um plano gigantesco na sua vida, você jamais imaginaria andando em cima de um burro, sem lugar para ir. Que plano é esse? Mas não para aí. De repente, depois do nascimento, Maria falou: agora ele está na minha mão, não tenho que me preocupar. Mas ela passa 2 anos se escondendo e fugindo, protegendo a Jesus Cristo, porque Herodes, a Bíblia diz que ele se perturbou e se levantou para matar a Jesus Cristo. Ei, eu quero que você saiba que o projeto de família contra a sua casa, se tem uma coisa que o inimigo tem feito, ele tem se perturbado contra a tua casa, contra o teu lar, contra os teus filhos, contra a tua esposa e contra o teu marido. Ele tem se levantado, mas eu quero em nome de Jesus Cristo que nesta noite você proteja a sua casa, você proteja os teus filhos, você proteja os teus bens, você proteja a tua esposa, você proteja o teu marido. Herodes se perturbou, existe um espírito perturbado tentando atacar as nossas mentes, tentando atacar o nosso emocional, o nosso caráter, tentando atacar as nossas escolhas. Mas proteja, 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 proteja. É o teu trabalho proteger. Se precisar fugir para o Egito, foge para o Egito. Se precisar se esconder numa caverna, se esconde, porque um dia Herodes morre. Um dia Herodes morre, mas enquanto ele não morrer, guarda a tua casa. É a tua responsabilidade guardar a tua casa. Você foi chamado para ser pai, você foi chamado para ser mãe, você foi chamado para ser dono da tua casa. Guarda os teus filhos. Guarda os teus filhos. Não fica jogando na mão do vô e da avó, não. Dá um descanso para eles, pelo amor de Deus. Tem vô e vó criando o filho dos outros. O filho é teu.